Como Deus é maravilhoso. É vitória sobre vitória, né, pastor Napoleão? Glória sobre glória, graça sobre graça. Deus é maravilhoso. Eu, antes de entrar na palavra aqui, só mais um minutinho, eu quero junto, ou aqui, transmitindo palavras da irmã Eva, agradecer a Deus e aos irmãos e irmãs que oraram pela Raila. Faz assim, Raila, para todo mundo te ver, né? Ontem a Raila deixou o hospital. Ela passou por mais um vale aí. A Raila Deus tem grandes bênçãos para a vida da Raila, né? Só que ela já passou algumas vezes por, vamos dizer assim, a morte tentou, né? Mas a vida que Deus dá é poderosa e Deus salvou a Raila. Então nós louvamos a Deus pela vida da Raila e agradecemos ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que Ele tem feito. E nos alegramos junto com a Raila hoje aqui, dela não precisar mais estar no hospital e ter essa vitória já com saúde entre nós. Amém, queridos? Fica aí uma nota de gratidão da parte da irmã Eva, sua mãe, e todos nós nos alegramos juntos. Bom, queridos, hoje nós vamos para o passo de número 74. Passo de número 74 com Jesus. Neste passo, que vocês vão ouvir o meu comentário de forma resumida, e vocês vão precisar acompanhar a Bíblia, se quiser ver se o irmão Adilson está falando da cabeça dele, ou se está escrito. Então, o Diego vai nos auxiliando ali, passando os textos bíblicos, que eu vou resumir aqui. Então, claro, eu não vou seguir versículo a versículo para nós ganharmos tempo, mas o Diego, ele procura lá num trabalho todo maravilhoso que ele faz ali, passar as escrituras conforme eu vou colocando aqui, certo? O texto que nós vamos falar em uma primeira parte está em Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 12. Nesse texto nós vamos falar sobre a temática, uma conversa de Jesus com os seus discípulos, e nesse tratado dessa conversa, Jesus fala sobre a providência de Deus. Como Deus cuida de nós, como Deus cuida de cada pessoa que está sobre a terra, certo? Então, Lucas 12, 1 a 12. Primeiro, eu percebi que o Lucas, ele registra que Jesus estava cercado por milhares de pessoas, vamos dizer assim. Ele fala de uma grande multidão, milhares de pessoas, ao ponto de essas pessoas esmagarem umas às outras. Eles queriam tanto se aproximar de Jesus, eles queriam tanto estar perto de Jesus, as necessidades naqueles dias eram tamanha que as pessoas afluindo para ouvir Jesus e se juntando em grande multidão, acabava que o aperto, um queria chegar mais perto, tal, ou até mesmo a movimentação, acabava um esmagando o outro. É o que Lucas deixa claro aqui. No meio disso aí, Jesus começa a ensinar. Nós temos irmãos que tem aqui um ambiente todo abençoado aqui, né? Cadeirinha, condicionador de ar, tudo organizadinho, né? E tem irmão que ainda se distrai, não presta atenção. Infelizmente é assim. Tem irmão que qualquer coisa distrai ele, o chorinho do bebê distrai ele, uma porta que abriu distrai ele, fica desligado, não ouve. Essa multidão, elas queriam tanto ouvir a Jesus, que mesmo essa condição terrível de estar exprimido entre outros, de ter movimentação, não impedia de eles ouvir Jesus. E isto também não era um impedimento na visão de Jesus para ele ensinar. Por quê? Porque Jesus
tinha total entendimento, consciência de que os que tivessem fome iriam comer a sua palavra, os que tivessem sede iriam beber da sua palavra, aqueles que quisessem iriam aprender dos seus ensinos. Essa é a grande verdade. Quem quer, recebe. Quem está com fome será farto. Quem estiver com sede será saciado. Então Jesus começa a ensinar aos seus discípulos, e o primeiro ensino que ele traz nesse contexto aqui, a partir desse episódio, é o seguinte: ele diz: acautelai-vos do fermento, certo? Isto é, da hipocrisia dos fariseus. Eu fiz aqui um parênteses e coloquei a hipocrisia porque Jesus explica isso em outro texto. Tá? Nós já tivemos essa explicação quando passamos pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Nós tivemos em outros textos também a explicação. Em outros passos, Jesus tratou muito da hipocrisia. Se tem uma coisa que Jesus não poupou argumentação nem instrução, foi com relação à hipocrisia. Porque é muito fácil de nós nos perdermos e passar a viver uma vida de fingimento. Lamentavelmente. As pessoas, elas tendem a mentir umas às outras. Até de casa, dentro de casa. As pessoas, elas tentam esconder a realidade dos sentimentos, dos pensamentos, das intenções. Há essa tendência. E sem que percebam, de repente estão sendo hipócritas umas com as outras. O fermento, no contexto do Evangelho, é símbolo de desintegração, de corrupção. Ele representa o estado mais íntimo ou mais profundo da hipocrisia. O fermento representa isso. Ele corrompe, ele faz com que a coisa se desajuste. Há uma mudança química quando se coloca fermento numa massa. A hipocrisia faz a mesma coisa no indivíduo. Transforma, não é transforma para melhor, transtorna o ser, o coração, a alma, a nascente da própria vida se contamina com a hipocrisia. Todo fingimento é prejudicial à vida. Todo fingimento é prejudicial ao relacionamento, quer seja entre marido e mulher, quer seja entre pais e filhos, ou entre amigos, parentes, conhecidos, entre empregado e patrão. Aonde há fingimento, não há um fluir de uma vida positiva, de uma vida boa. Não há. Onde há fingimento, tem alguma coisa para ser consertada, tem alguma coisa para ser arrumada. E Jesus então diz: olha, vocês tenham cautela com a hipocrisia, tenham cautela com o fermento dos fariseus. Por que dos fariseus? Porque no caso da hipocrisia farisaica, o problema era de cunho religioso. Eles fingiam uma espiritualidade que eles não tinham. Entendeu? A paz do Senhor, e estavam em guerra. Ô irmão, e oração para todo mundo ver, porque o fariseu ele tinha essa tendência de querer se mostrar para as pessoas. Orar onde todo mundo visse. E quando era para orar lá no cantinho dele sozinho, não orava. Entendeu? Só orava quando tinha alguém olhando. Por quê? Porque ele precisava fingir a sua espiritualidade. Que no ensino de Jesus deve ser completamente mudado. Nós não devemos fingir nossa espiritualidade. Nós devemos ter uma espiritualidade verdadeira. É bom lembrar do que Jesus disse naquele passo em que passamos pela mulher samaritana. Ele disse: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, então não é numa amostragem física, é em espírito e na verdade.
em espírito e em verdade. Se não houver verdade, não há espiritualidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, quem não está sendo verdadeiro? Primeiro, verdadeiro consigo mesmo. Depois, verdadeiro na sua relação com Deus. E por último, verdadeiro na sua relação com o próximo, que vai fazer aqui a verticalidade da vida e a horizontalidade dela, onde nós temos a cruz. Eu sou verdadeiro com Deus e sou verdadeiro com os meus irmãos. Se não há verdade entre os irmãos, toda a verdade em relação a Deus se acaba. Porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, como vai amar a Deus que não vê, diz o apóstolo. Não existe amor por Deus se não tem amor pelos irmãos. Olha como é interessante a coisa, ela se ajusta. E Jesus, sabendo de toda a profundidade dessa verdade, que só há vida abundante, aonde o fingimento é aniquilado para dar lugar à verdade de Deus, a verdade a respeito de nós mesmos, a verdade nossa de um para com os outros. Jesus, sabendo disso, ele disse: ó, acautelai-vos, tenham cuidado, tenham um freio aí. Entende? Com relação aos fingimentos, com relação à hipocrisia. Então ele continua. E eu anotei aqui que a palavra hipocrisia é uma palavra que vem do grego e trata aí de ator. Um ator, aquele que faz um papel, né, parecido com uma realidade. Então os atores, eles vão lá e fingem, né? Finge que são a Maria, o outro finge que é o Lampião, e aí vai lá e tem tudo aquilo, e você assiste, aplaude, eu assisto, aplaudo, puxa que legal, que peça bonita, mas tudo aquilo é uma mentira, entendeu? É só uma história contada, o teatro feito não é uma realidade. Então, quando Jesus diz para acautelar-se da hipocrisia, ele está dizendo: acautelem-se de vocês não fazer um teatro para os outros. Não mostre para os outros o que vocês não são. Não tente aparentar o que vocês não são. Porque Jesus sabe muito bem que se eu fingir ser forte quando eu sou fraco, se eu fingir ser forte quando eu sou fraco, eu não vou ter força para encarar o que a vida vai trazer para mim. Porque se eu me fingir de forte, alguém vai pedir: carrega essa mala cheia de pedra, eu não consigo. Pega esse saco de cimento e leva ali para mim. Não, mas eu não tenho essa força. Eu não vou conseguir juntar esse saco de cimento e colocar aqui. Tem que ser para o irmão Jair. Entendeu? O irmão Jair consegue 2, né, mano? Pega 12, olha lá. Não consegue mais? Enfraquecer-se? Então, olha lá. Então, olha só. Então, se eu fingir que eu posso, e sem poder, eu posso entrar em situações complicadas na vida. Eu posso encarar dificuldades. Isso em todo sentido. Tem gente que finge que tem dinheiro. Finge que tem dinheiro. Aí sai, o amigo convida ele, vão num lugar mais requintado que tem, entendeu? E ele penhora o cartão por 6 meses. Porque ele fingiu ter dinheiro. Não finja, é o que Jesus está dizendo. Ele disse: acautelem-se do fingimento. Não finjam, não. Entende? Sejam verdadeiros. A vida fica mais leve quando eu e você somos verdadeiros uns com os outros e quando somos verdadeiros com nós mesmos e com Deus. Onde o fingimento sai, entra a paz, a tranquilidade. Eu sou o que sou, e daí? Entendeu? Eu às vezes fico, né, vendo aqueles... Eu já vi irmãos que não tinham, assim, uma roupa chique. E aí foram lá e alugaram para ir num casamento. No dia seguinte é a coisa mais feia. Os conhecidos do casamento, as amizades que foi feita lá, logo fico sabendo que aquilo era alugado. Entendeu? Para que isso? Para que isso? Eu não estou aqui indo contra as lojas que alugam roupas, tá? Eu só estou dizendo que quando a gente finge, depois a gente passa vergonha. Entendeu? Em algumas situações. Tá? Eu não preciso fingir, eu tenho que ser o que sou. Jesus
Aprendeu do Pai. Sabe como é o nome do Pai Nosso que habita os céus? Quando Moisés pediu uma identificação para dizer para Faraó quem o enviou, o Papai do céu disse assim, tu chega lá e diz que o eu sou me enviou a vós. E ficou, eu sou o que sou. Eu não sou nada além daquilo que eu sou. E é esse Filho do Altíssimo que vem e diz para nós, sejam o que vocês são. Não finjam. Se sua oração é de 5 minutos, não diga que ela é de 50. Papai do céu sabe da tua condição, da tua força. Quando ele chama Gideão para a ação numa grande batalha, para derrotar inimigos de Israel, ele diz para Gideão, vai nessa tua força. Ele não disse assim, ó, te esforça mais. Ele não disse, olha, vai, finge que tu tem mais força. Ele disse, vai nessa tua força. Deus só quer de nós o que nós realmente temos para dar. Deus não quer nada além do nosso limite. Dê a verdade para Deus e a verdade para o próximo. Pronto, é isso que Deus pede de nós. Jesus comparava os fariseus com os atores da época, então. Eles falavam em seus diálogos uns com os outros, com suas falas decoradas. Interpretavam aparentando ser o que não eram. Então Jesus, os fariseus já tinham, sabe aquele irmão que tem tudo decoradinho da Bíblia? Entendeu? Jesus chorou. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus vai ver, o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará. Nada é meditado, tudo é decorado. O sujeito parece um papagaio. Tu começa a falar uma palavra, ele já sai na tua frente. Lembram de um menino que passou por aqui, que vezes eu ia falar as coisas aqui, ele disse, está escrito em tal lugar assim e assim, mas a vida dele era toda atrapalhada. Vocês lembram desse menino? Entende? Eu ia falar, amor, porque está escrito lá assim, assim. Nem eu não sabia onde estava escrito, ele já sabia. Só que era tudo decorado. Eles decoravam, citavam trechos das escrituras uns para os outros, mas não refletiam sobre o que falavam, não refletiam sobre o que liam, não existia a prática da meditação para tirar alimento espiritual, para nutrir a própria alma, para transformação do ser interior. Eu quero vos dizer uma coisa, Bíblia por Bíblia não vale nada. Você sabia disso? Não se escandalize. Eu estou falando uma verdade para vocês. Decorar Bíblia não resolve nada na nossa vida. Só o que muda a nossa vida é fazer o que está dito nas páginas do livro saltar para a página da nossa vida. Se a Escritura não se transformar, se ela não encarnar em mim, se a Escritura não encarnar em nós, ela não terá efeito nenhum. Ame o seu próximo como a si mesmo, só tem valor se a gente sair amando o próximo. Se não perde o valor, é só uma escritura, é só uma letra. E Paulo já disse que a letra mata. O Espírito é que vivifica. Ora, se a Escritura não se transforma em realidade em mim, se ela não se transforma em verdade nas minhas práticas, não tem valor algum. Então eu passo a ser um ator. Eu cito Bíblia, mas eu não vivo Bíblia. Eu cito Bíblia para cada coisa que os outros fazem. Eu até julgo as pessoas pela Bíblia. Não é assim? Jesus não gosta que faça isso aí, mas eu faço. Olha, Deus não se agrada desse negócio aí, mas eu estou lá fazendo esse negócio. Eu vejo um lá que está discutindo com outro, eu digo, olha, o senhor não gosta dessa discussão. No outro dia eu que estou discutindo com a minha esposa. O que resolve isso? Nada. Isso é teatro, isso é fingimento, isso é hipocrisia. E Jesus então ele está dizendo, não sejam assim, acautelai-vos desse tipo de vida. Tenham cuidado com esse tipo de vida. Vigiem para vocês não entrar por esse caminho, certo?
Eles, os fariseus, eram muito esclarecidos para a sua época. Na verdade, eles sabiam ler corretamente, eram pessoas que faziam parte da condição do escriba, escreviam leis, faziam parte do sinédrio de Israel, eram juízes e governantes do povo de Deus. Eles eram esclarecidíssimos para a sua época, mas não usavam o seu conhecimento para se tornarem pessoas melhores. Você já pensou, eu sei tudo de Bíblia. Um dia, uma menina que veio conversar comigo, porque seu pai estava tendo atitudes má com a sua mãe, tratava mal a sua mãe. Ela disse, pastor Adilson, eu não entendo. O meu pai sabe a Bíblia de capa a capa. Ele conhece tudo da Bíblia. Eu digo, aqui está um problema. É possível conhecer toda a Escritura, citar ela toda, decorar ela toda, e não transformá-la em vida. E não fazer com que ela faça parte da minha vida. Eu posso conhecer toda a Escritura, mas se eu não amar essa proposta da Escritura, se eu não amar o Deus da Escritura, e se eu não amar as criaturas do Deus da Escritura, o conhecimento da Escritura se torna nada na prática diária. É preciso que eu conheça a Escritura e eu ame a proposta que o Deus da Escritura me traz. E eu ame a proposta do Filho do Deus Todo-Poderoso que trouxe a nós a mensagem do Pai. Eu preciso amar essa mensagem, eu preciso amar esta palavra, essa proposta de vida, que é a fascinante proposta de vida em Jesus Cristo. Se eu não amar isso, isso não se transformará em vida em mim. Ora, eles conheciam tudo da Bíblia, conheciam todas as coisas, mas não usavam as Escrituras para mudar a sua própria vida. Irmão, eu só sigo o Evangelho, eu, Adilson Mianes, só sigo o Evangelho porque eu encontrei no Evangelho uma fonte purificadora da vida. Uma fonte de vida abundante. Eu encontrei nos ensinos de Jesus uma verdade que me liberta. Eu encontrei uma proposta de vida que faz diferença em mim. Cada dia, para mim, a vida é mais leve. Cada dia a vida é mais pacificada. Cada dia eu tenho mais saúde mental. Cada dia eu tenho mais energia espiritual. Cada dia eu gosto do que estou vivendo. Eu estou nadando no rio de Deus. E eu tenho gostado do frescor e da brisa do Espírito de Deus sobre a minha vida. Viver com Deus é maravilhoso. Nada mais me fascina neste mundo. A presença de Deus é maravilhosa. Porque eu entendi que o Evangelho é para mim. O Evangelho não foi dado a mim para eu pregar para você. O Evangelho veio a mim para transformar a minha vida. O Evangelho veio a mim para mudar o meu ser. O Evangelho me alcançou na misericórdia de Deus para transformar todo o Adilson, todinho, espírito, alma e corpo. Sim, porque desde a visão espiritual que ilumina a alma para as ações do bem, até o corpo que não se entrega à prostituição, à bebedeira, à embriaguez, o Senhor trabalhou na minha vida por inteiro. Logo, amados, conservo no Evangelho a santificação do espírito, da alma e do corpo, aguardando a bem-aventurada manifestação do Filho de Deus, que vai vir buscar todos aqueles que nele confiam. Ora, os fariseus não fizeram isso com a palavra de Deus. Não aqueles
que procuraram matar Jesus, que procuraram perseguir Jesus, que armavam cilada para Jesus. Eles perderam-se em suas próprias regras e tradições. É possível se estar em uma comunidade e impor regras pesadas para as pessoas, sem, contudo, ter uma vida pautada pela palavra de Deus. É possível dizer para a pessoa, não toca, não come, não bebe, não vai, não faz. É fácil de dizer isso. A maioria das religiões do planeta ditam regras para seus membros. E o que fazer com a palavra genuína, a palavra de Deus? Quanta gente dizendo não toca, e ele mesmo julga os outros. Quanta gente dizendo não come, e ele mesmo fala mal de todo mundo. Quanta gente iludida com um orgulho bobo de que não faz isso, não faz aquilo, mas dentro carrega mágoa, carrega ódio, não pode ver fulano, não pode ver ciclano. De que vale isso? Isso é uma sujeira interior que ele pensa anular por uma purificação exterior. Nós vimos no passo de número 73, quando o Senhor Jesus explicou e disse para os fariseus, que é o que antecede esse texto, ele disse para os fariseus que eles estavam sem entendimento, porque julgavam que limpar o exterior do prato resolvia a purificação do interior. E aí Jesus acabou chamando eles de sepulcro caiados. Só vocês são como sepulturas pintadas, que por fora fica bonitinho, pois recebeu uma caiação, mas dentro estão cheios de sujidade, cheio de coisa ruim. De que vale isso? Jesus protesta contra essa realidade espiritual que, através do fingimento, troca e inverte os valores de coisas que estão para fora e coisas que estão para dentro. Contudo, nós sabemos, porque já aprendemos, que ninguém será realmente feliz cuidando do lado de fora e esquecendo o lado de dentro. Porque, afinal, a sua felicidade é resultado do seu mundo interior e não do seu mundo exterior. Você não é feliz porque muda coisas fora de você. Entendeu? Você não é feliz porque tem uma casa, comprou uma casa, ou porque comprou um carro, ou porque comprou um avião. Não. Você pode ter casa, carro, prédios, aviões, muito dinheiro no banco e ainda assim ser totalmente infeliz, porque o mundo do lado de fora não trata da realidade do lado de dentro. E por outro lado, alguém pode não ter nada e ser profundamente feliz. Olha que coisa extraordinária, porque cuidou do lado de dentro, cuidou de si. Entenderam, irmãos? Bom, neste sentido, Jesus diz que tudo um dia será revelado. O texto bíblico de Lucas 1 a 12, ele diz, tudo um dia será revelado. Não tem nada oculto que não será manifestado. O que Jesus quer dizer com isso? Ele disse, meu filho, não adianta fingir. Vai chegar o dia do acerto de conta e toda a verdade vai aparecer. Não adianta fingir que é bonzinho se é ruim. Eu quero te dizer nessa noite uma coisa. Se somos alguma coisa diferente do que aparentamos, devemos logo assumir isso diante de Deus. Porque para Deus mais vale um pecador com a verdade do que um fariseu hipócrita. Você entende? Para Deus é isso. Jesus contou uma história, não está nesse texto, mas eu estou lembrando dela. Do pecador e do fariseu, o publicano que entrou no templo e o fariseu. E o fariseu começou a orar em voz alta e disse, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano. Ele não dá o dízimo, eu dou o dízimo. Eu oro todos os dias e eu jejuo 2 vezes ou 3 por semana. Eu não sou como esse publicano. Olha só do sujeito.
Aí você talvez vai dizer, mas irmão Adilson, a gente não faz isso. Ah, meu Deus, quantas vezes eu não sou como esse católico, eu não sou como esse espírita, e eu já ouvi até assim, eu não sou como esse ímpio que mora aqui no lado de casa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Cada vez que eu digo que eu não sou aquilo, eu estou dizendo que eu sou melhor do que aquilo. Essa é a grande verdade. No meu subconsciente há uma valorização da minha pessoa, da minha personalidade, do meu ser, que faz com que eu olhe aquele outro menos do que eu. Eu não sou isso. Eu não sou como ele. E se eu não sou como ele, então eu sou melhor do que ele. É isso que eu quero dizer. Eu estou melhor, eu estou mais santo, eu estou mais entregue, eu sou mais crente, eu oro mais, eu jejuo mais. E lá atrás, vamos botar esse lá atrás, nos bastidores da vida, nas casas que não conhecemos, nos templos que não entramos, nos quartos que não enxergamos, está o publicano batendo no peito e com vergonha de olhar para cima, ele diz, Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O que nós temos aqui? Um religioso que finge que é todo bonzão. E um pecador que assume os seus pecados e confessa a verdade de si mesmo diante de Deus. Sabe o que Jesus diz? Estão vendo aquele publicano lá? Ele vai embora perdoado. E vocês estão vendo esse fariseu, esse fingido, esse religioso hipócrita aqui. Vocês estão vendo ele? Ele vai embora do jeito que entrou aqui. Ele vai dizendo, o culto foi uma bênção. Mas não mudou nada na vida dele. Olha, o nosso pastor hoje estava inspirado, teve uma boa palavra. Foi tudo para o publicano. Entendeu? Deus falou que aquele publicano que estava lá hoje, falou mesmo, Deus disse, ele vai embora perdoado. Mas ele não recebe o evangelho para si. Quanta gente que vem, eu já vi aqui na casa dos amigos. A minha sogra devia ter vindo nesse culto, alguém disse. Disse, por que, irmã? Era tudo para ela o que o irmão pregou. Disse, não, você está enganado. Foi para você. Deus não fala com quem ficou em casa. Deus fala com quem está na presença dele. Você veio à presença dele. Deus está falando com você. Não é a sua sogra que tem que mudar, é você que tem que mudar. Entendeu? Ah, irmão, isso aí era para o meu esposo. Meu esposo tinha que ter ouvido essa palavra. Não, é você que está aqui. Se ele não veio, se ele não está aqui, é para você. O evangelho é para mim. O evangelho é para mim. Bom, Jesus disse, olha, não vai ficar nada oculto, então vocês se acautelem, porque tudo será revelado um dia. Essas coisas que estão escondidas, tudo que está para dentro, um dia será anunciado, virá à luz. Tudo aquilo que é fingimento no plano espiritual se manifestará. Chegará um momento que o espírito, Adilson, chegará um momento que vou deixar essa casinha aqui, entendeu? Ela já está ficando velhinha, ela já está desbotada aqui em cima, entende? Um dia era tudo castanho. Agora já está assim, branquinho. Está envelhecendo a minha casinha, entendeu? Um dia não tinha manchas. Ela era bem bonitinha como o da vizinho, assim, entende? Eu já fui assim, tá? Então, olha lá. E agora já está envelhecendo, já tem, na sua fachada, já está aparecendo os desgastes dos anos, entendeu? Está aqui. Um dia eu deixarei essa casinha. Eu, espírito, Adilson, eu lá de dentro sairá. E quando eu sair, toda a verdade vai se manifestar. E diante do Altíssimo não vai ter roupa para me esconder. Como está escrito, todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Acabou. Não vou ter como me esconder.
Ainda que como Adão eu encontrasse no plano espiritual folhas de figueira para me esconder, elas murchariam diante do olhar do Senhor. Não tem como esconder. Então a melhor coisa e o tempo precioso que Deus nos dá é esse tempo aqui para nós consertarmos a relação com Deus. E Jesus diz que o conserto começa tirando todo o fingimento e aplicando a verdade à nossa própria vida. Precisamos ser realistas com nós mesmos. De que adianta o fingimento se um dia vai estar tudo revelado? Nada ficará encoberto, toda a verdade aparecerá. Tudo que tentamos esconder, todo o teatro findará. Na expressão de Paulo, o dia clareará. Paulo fala disso. O dia clareará todas as obras ocultas das trevas. Tudo aquilo que dentro de mim eu sou de verdade. Tudo aquilo que na consciência foi pesado e eu sabia que não era verdade. O dia clareará, ficará diante do Senhor. Não adianta tentar esconder, não adianta tentar anular isso. Todas as coisas ocultas aparecerão. Então, meu irmão, Jesus nos prepara para a verdade. Porque como vou caminhar o caminho, verdade e vida, se eu não me preparar para a verdade? Como vou ser o que devo ser se não há verdade em mim? Ele continua dizendo, não tenham medo de alguém matar vocês. Não tenham medo de alguém perseguir e matar vocês. Não tem. Temam antes aquele que pode lançar vocês na geena, no lixão, no fogo da extinção. É isso que ele está tratando aqui. Ele diz, sim, a este vocês devem temer. Mas você não deve ter medo de morrer pela mão de alguém, ou alguém vai acabar com a vida de vocês hoje. Eles não precisam andar com medo. Não. Ele continua. Eu trago aqui antes uma explicação. Geena era o Vale dos Gemidos, ou conhecido como Vale dos Gemidos, um pedaço do território de Israel, onde foi criado um culto muito terrível, um culto horrível, entende? A Moloque, onde levantaram um altar e ofereciam criancinhas no altar de Moloque. Um dos reis que passou por aí foi Manassés. Manassés ofereceu seu filhinho nesse Vale do Gemido, por isso ficou conhecido como Vale do Gemido, porque num culto pagão, num desvio da conduta israelense, o rei passou a seguir ídolos, entende? E ficou confuso no seu proceder. E levantou lá, mandou levantar um altar a Moloque, onde ele botou o seu próprio filho nos braços de Moloque, que era um deus pagão, onde eles incendiavam e queimavam a criancinha. Veja por que Geena, Vale do Gemido, né? Mais tarde, o profeta Jeremias profetizou contra a existência desse vale, desse culto pagão nesse vale, e contra essa monstruosidade. E ao profetizar contra isso, logo vem o rei Josias. E o rei Josias destruiu esse lugar de culto pagão. Ele mandou destruir o altar de Moloque, mandou tirar os ídolos de Israel. E esse vale transformou-se então no grande lixão de Israel. E ali então era jogado todo o lixo de Israel. Por isso fica aí conhecido, algumas traduções vertem para nós o inferno, mas na verdade a palavra grega Geena, ou fogo. Jesus também usou uma expressão dizendo que o fogo ali nunca acabava. Na Geena, o fogo nunca acabava. E por que o fogo nunca acabava? Porque como jogavam lixo constantemente, tinham que ir queimando, e aquilo ali era noite e dia queimando, entendeu? Alguns cadáveres também eram jogados no Vale da Geena, quando apedrejado pela lei judaica. O sujeito era apedrejado, então ele não tinha o direito, muitos não eram sepultados, eram jogados lá e eram queimados junto lá, entendeu? Assim como cadáveres de pessoas que foram julgadas
assassinos, estupradores, foram jogados lá. E Jesus faz menção desse vale. Os maiores criminosos foram jogados ali. Quem pode nos mandar para lugares infernais de verdade é a nossa consciência. Você sabia disso? Porque Jesus disse, olha, vocês não temam quem pode matar o corpo, mas temam aquele que pode lançar vocês na geena. Pode levar vocês para lugares infernais de tormento, de queima, de destruição, de extinção. E quem é que pode nos jogar dentro desse lugar? A nossa consciência. A nossa consciência. E aí, dentro desse processo, a consciência não para de acusar os fingidos, não para de acusar as pessoas que aparentam ser uma coisa, mas que por dentro são outras. Aquelas que às vezes sorriem para nós, mas que estão em péssimo estado mental, em péssimo estado de alma. Existem almas atormentadas, totalmente atormentadas, e a sua consciência as acusa. Por que elas estão no tormento? Por que elas estão vivenciando aquilo? Algumas, elas ardem no fogo do ódio contra alguém, outras no fogo da mágoa, e não conseguem perdoar. Olha, o perdão é o único extintor que acaba com o inferno dentro do indivíduo. Quem não consegue perdoar, não consegue apagar o seu próprio inferno. Entendeu? Porque tem gente que fica imaginando que o inferno é numa região geográfica aí para baixo da terra. Não, a expressão para baixo é porque o inferno é depressão, ele é depressivo, por isso para baixo. Enquanto o céu é a ascensão. Os céus é a ascensão. Não é que o céu esteja distante de nós. O céu está junto de nós, está perto de nós, pode estar dentro de nós. O céu pode ser uma energia maravilhosa, positiva, um poder espiritual, o poder do próprio Deus nos sugando cada vez mais para perto de Deus, nos abduzindo. Essa é a palavra. A palavra abdução vem da ideia de discos voadores que sugam, puxam pessoas da terra para dentro dele. Ora, nesse sentido, o céu é uma força de Deus que nos leva cada vez mais para perto de Deus. Se tem alguém que pode nos abduzir, é Deus. E ele enviará Jesus com seus anjos para nos levar mesmo. Está escrito e prometido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, por outro lado, ele não está falando de uma região distante, alguma coisa longe. Não, o céu pode ser aqui. Com a presença de Jesus, com a manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, regendo o trono da nossa vida, iluminando os olhos do nosso entendimento para um viver correto, um viver maravilhoso na presença do Altíssimo. Por outro lado, o inverso disso é Geena, é inferno. O inverso disso, se não há paz, há guerra. Se não há luz, há treva. Se não há gozo, há tristeza. Se não há ânimo, há desânimo. Se não há uma ascensão, há uma queda. E isso tudo aqui. Tudo aqui. Você está entendendo? De sorte que o que pode nos levar a um ardor infernal e a um queimar sem fim é a nossa própria consciência. Não se assuste com essa nova que te falo hoje à noite. O próprio apóstolo João escreve. Ele fala de condenação que parte do coração. Ele diz, irmãos, se o nosso coração não nos condena. Ele poderia ter escrito, porque para ele a língua que ele está escrevendo, que é o grego, tinha poucos verbertes. É diferente da língua portuguesa, que tem muitos verbertes. Entendeu? Então, ele poderia ter dito, irmãos, se a tua consciência
não te acusa, não fica te acusando, então tu tem paz com Deus. Olha só, se o nosso coração não nos acusa, temos paz com Deus. Entendeu? Mas, se há uma acusação aí olha onde que o João vai levar as coisas. Como eu gosto do apóstolo João. Olha o que ele diz. Mas, se o nosso coração nos condena, entendeu? Maior é Deus do que o nosso coração. O que o João está dizendo? Tem remédio para ti. Tem ajuda para ti. Deus tem perdão para você. Deus tem saúde para você. Deus tem salvação para você. É o que o João está colocando. Ainda que o teu coração te condene, não te apavores. Maior é Deus. Deus supera o nosso coração. Ele pode nos salvar, Ele pode nos ajudar. Como Deus é maravilhoso. Ora, amados, quem pode nos mandar então para os lugares inferiores de constantes tormentos? É a nossa consciência, o nosso subconsciente. Por que o subconsciente? Ele vai trabalhar na hora que dormimos. Tem irmãos que chegam para mim, irmão Adilson, eu tenho tido um sonho tão horroroso. Eu digo, te acalma. Refaz o teu entendimento, a tua visão. Começa a trabalhar os teus pensamentos. Pega o conselho de Paulo. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, né? Nisso pensai. E o Deus da paz guardará o vosso coração. Olha aqui, quando fala do coração, vai dividir aqui consciente e subconsciente. O Deus da paz guardará o vosso coração, até o vosso subconsciente. Ele cuidará de vocês. O salmista trata desses assuntos e ele diz que deitei e dormi. Por quê? Porque tu, Senhor, é a minha segurança, tu és aquele que cuida de mim, tu é o que me protege, o meu ajudador. Olha só que coisa extraordinária. Mas imagina uma mente infernizada por uma consciência que a acuse o dia todo. Vai deixar o que para o subconsciente descarregar à noite? Inferno, 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 inferno. Perdido, 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 perdido. Não é assim? Ora, fiz tudo errado hoje. Vou deitar, oh Deus me ajuda. Só lembro de dizer Deus me ajuda quando vou deitar. Briguei o dia todo. À noite vai sonhar com o quê? Com o céu. O sujeito espera deitar à noite, sonhar com o céu. Nuvezinha, e ele balançando, os anjos soprando, aquela brisa suave. Não tem anjo, irmão, para quem viveu um dia infernizado. Entendeu? O Salomão vai escrever e ele diz que das muitas ocupações vêm os sonhos. O que ele quer dizer? Que ocupação é essa? Não é a ocupação de tu capinar, levantar parede, dirigir. Não! É as ocupações da mente. O que ocupa a nossa mente? O que fazemos? Quais as intenções que temos? O que nos move? Entende? Qual o projeto? Qual o planejamento? O que eu faço? O que eu penso para as realizações do meu dia? Entendeu? Hoje eu vou pegar o fulano de tal, eu acabo com ele. À noite vai deitar, sonha com o quê? Que está matando. Ou que então está morrendo. Porque às vezes vem ao contrário o sonho, né? Às vezes vem ao contrário. Entendeu? Eu quero matar um e à noite eu vou dormir, eu sonho que estou morrendo. É o subconsciente trabalhando e ajustando as coisas dentro de mim, para que eu, quando me levantar, tenha pelo menos uma porção a mais de capacidade de pensar. Eu preciso usar os meus pensamentos. Eu sou externamente o resultado direto dos meus pensamentos. Entendeu? Das minhas motivações, das minhas intenções. Agora, todas as minhas motivações e todas as minhas intenções, elas são crivadas pela minha consciência. E uma vez que a minha consciência diz para mim que eu estou errado nesse caminho, eu devo parar. Isso é o que Paulo chama de andar no Espírito. Andar no Espírito é seguir a voz da consciência. Olha só.
Andai em espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne. A palavra carne aqui não se refere ao corpo, se refere à alma. Entendeu? Porque aí na alma está a sede intelectual, sentimental, volutiva. Entendeu? Então, andai no Espírito e vocês não vão fazer a vontade de vocês. Andai no Espírito e vocês não vão fazer como vocês sentem, não. Andai no Espírito e vocês vão andar pela verdade, pela razão, por aquilo que tem que ser feito. Vocês vão cumprir os deveres de vocês. Olha que coisa extraordinária. Um homem que anda segundo a consciência, anda segundo o Evangelho. Porque a nossa consciência é a lâmpada do Senhor. Que o Salomão escreve, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que ilumina o mais íntimo da alma. A consciência é a lâmpada de Deus que rege, ilumina se os sentimentos, as vontades, se o entendimento está correto ou errado. Se eu resisto à consciência, eu passo a andar por impulso, sou instintivo, passo a ser animal. Porque o que nos difere de um cão é exatamente a nossa consciência. E quando eu anulo a consciência, eu passo a ser como um animal. Por que um homem mata o outro? Por que um homem destrói o outro? Por que o sujeito estupra? Ele não ouve mais, ele cauterizou, ele anulou a sua consciência. E para ele vale tudo. É um animal. Na presença de Deus, tal pessoa está morta. Paulo escreve e disse, ó, andávamos mortos em delitos e pecados. O homem pecador, o homem ímpio, o homem que vive uma vida errada, essa vida de fingimento que se torna às vezes um homem religioso, mas um homem do mal ao mesmo tempo. Por exemplo, todos os mafiosos da Itália tinham um pacto com o Vaticano. Eles eram mafiosos, matavam horrores de pessoas, depois iam confessar para o padre. Saiu de lá com 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, perdoado, principalmente quando dava um pouco do dinheiro para a igreja. Você entende? E nós temos que cuidar porque no meio evangélico está acontecendo a mesma coisa. Um monte de gente apodrecida por dentro, fingida na vida, está tendo chance, enquanto gente justa, gente correta está sendo colocada de canto. E por que isso? Porque a vida religiosa gera hipócritas. É o que está escrito. E nós precisamos sair da hipocrisia e voltar à verdade. Porque o caminho é verdade e vida. Entendeu? Porque a hipocrisia é um caminho de mentira e morte. Não tem Deus aí. Se somos do bem, da luz, não haverá tormento para nós. Eu ainda estou aqui comentando o texto aí deste capítulo, do 1 ao 12. Se somos do bem, da luz, não haverá tormento para nós. Se somos do mal, das trevas, do fingimento, cairemos nos abismos inferiores da nossa própria consciência. Não haverá paz para nós. O mestre diz, vocês pagam valores insignificantes. Agora ele vai tratar da providência. Aí ele olha aqui, parece que eu vejo Jesus. Jesus agora para de olhar os fariseus e ele vai olhar para os seus discípulos. Ele ignora agora os fariseus, ele abre uma ala aqui, ó, e olha para os discípulos. Ao olhar para os discípulos, ele diz, vocês pagam valores insignificantes por 2 pardais. Vocês compram 2 pardalzinhos aí, pagam, só para ter o pardalzinho para levar ele, brincar com ele, entendeu? Vocês pagam valores insignificantes por 2 pardais, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo, os pardais quase não têm valor nenhum. Não tem valor nenhum. É uma ou outra pessoa, vende para mim, um menino brincando, dá esse pardalzinho aí, pegou lá numa armadilha, vende para mim, e quem que paga ali? Hoje se fosse pagar dava R$2. R$1 para ter um pardalzinho. E Jesus disse, olhe bem esse pardalzinho aí. Vocês sabiam que ele não está esquecido diante de Deus? O Criador, com toda a sua criação, ele governa tudo, ele cuida de tudo, e até esse pardalzinho está na visão dele,
Até os cabelos de vocês estão contados pelo Criador. É claro que Deus não pegou a cabeça de cada um de nós com 1, 2... Não, ele está falando de onisciência. A onisciência divina sabe quanto cabelo você tem. Entendeu? Se ele fosse contar um a um, ele tinha muito trabalho, né? Os meus já caíram quase todos. O do Chico, então, todo dia cai, né, Chico? Não fica triste, não. Não, olha o meu aqui, ó. O meu foi diferente do teu, ele começou daqui para cá. Então, olha só. Até os cabelos, o que Jesus está dizendo com isso? Olha, tudo em vocês é importante para Deus. Todas as coisas que diz respeito à criação têm a sua importância diante do Criador. E o próprio Criador sabe tudo de vocês. Se perguntar quantos fios de cabelo eu tenho, ele sabe responder. A sua onisciência o habilita, dentro da sua divindade, a ter esse conhecimento. Isto só mostra o valor que vocês têm para o vosso Pai celestial. Vocês têm grande valor para Deus. Todo aquele, por isso mesmo, essa consciência do valor que eu tenho para Deus, deve me fazer valorizar a Deus. De sorte que Jesus diz que todo aquele que se declarar, confessar, do grego homologese, da onde vem a palavra homologar, confirmar, entendeu? Todo aquele que me confirmar, me reconhecer diante do Pai, eu o reconhecerei diante dos anjos, dos mensageiros de Deus. Eu farei com que cada um seja conhecido diante dos mensageiros do meu Pai. Olha só, mas para que isso ocorra, eu preciso ter a consciência. Deus me ama tanto que eu preciso também amar a Deus. Deus cuida de mim e eu devo ser grato a Deus. Deus faz tudo por mim e eu devo confessar que eu sou de Deus, que Jesus é o enviado de Deus para a salvação da minha alma, o grande mestre condutor da minha vida. Se eu confessar aqui diante dos homens, ele diz, eu assumo o compromisso de homologar a vossa existência diante dos anjos do Pai, dos mensageiros do meu Pai. O que não me reconhecer também não será reconhecido. Olha aí. Aquele que tem vergonha, eu não vou dizer nada, não vou saber. Tu é cristão? Não, eu não. Tenho vergonha de confessar a minha fé, de confessar o meu Deus. Ele disse, eu também não o confessarei diante dos mensageiros do Pai. Você está entendendo que o que Jesus está ensinando, e é isso que eu quero resumir aqui para você nessa noite, que nós seremos, somos e seremos, sempre, todo o tempo, o resultado das nossas próprias escolhas? Eu escolho seguir Jesus e eu tenho Jesus. Eu escolho não seguir e eu fico sem Jesus. Eu escolho ser fingido e eu vou viver uma vida ruim. Eu escolho ser verdadeiro e eu vou ter uma vida realmente pacificada, abençoada. Eu viverei a verdade, eu terei a realidade, a existência. Ele continua, não falem mal, nem blasfemem do Santo Espírito. Não resistam ele, não tratem mal o Santo Espírito. Não se tornem inimigos do Santo Espírito. Pois quem faz isto não terá perdão. Quem resiste o Espírito Santo, quem fala mal do Espírito Santo, você tem na sua Bíblia blasfêmia. Blasfêmia, quem blasfemar, disser coisas arrogantes contra o Espírito Santo, entende? Não terá perdão, porque anula a conexão com Deus. Deus é Espírito. Se eu protesto contra o Santo Espírito, eu estou protestando contra Deus.
Se eu resisto o Santo Espírito, eu resisto a Deus. E neste sentido surge aí o que nós aprendemos sobre Satanás. A palavra Satanás é opositor. Se eu me opor ao Criador, eu sou um Satã. E se eu sou um Satã, um opositor de Deus, eu serei destruído por Deus. É por isso que ele diz, não tem perdão. Não tem perdão. O perdão é uma condição para os humildes. O perdão é uma condição para aqueles que se humilham. O Tiago escreve disso e ele disse, olha, humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo, quando ele quiser, quando ele estiver afim, quando ele achar que você ou eu tenhamos condições, ele vos exalte. Porque se ele exalta, não tem problema na nossa vida. Mas se nós nos exaltamos, aí está o problema. Porque quando nos exaltamos, nós resistimos o Todo-Poderoso. Só os orgulhosos se desviam de Deus. Só os orgulhosos e os soberbos resistem ao Espírito Santo. Só os orgulhosos e soberbos deixam o caminho do bem para viver o caminho do mal. Então Jesus disse, não façam isso. Não resistam ao Santo Espírito. Quando vocês, outro conselho dele aos seus discípulos, ele já prevendo que os discípulos seriam perseguidos e levados às autoridades de sua época, porque logo depois vai vir aí a sua crucificação, ele já está preparando discípulos para como viver pós sua morte. Ele diz assim, quando vocês forem levados perante principados e autoridades, não se preocupem com a vossa defesa. O que falaremos, o que nós vamos dizer. Não se preocupe como fazer ou o que dizer. O Santo Espírito lhes ensinará naquele momento. Em outro texto mais profundo, Jesus vai dizer, ele lhes dará boca que ninguém conseguirá suportar vocês. Entendam uma coisa, isso não anulará a morte do próprio discípulo. Por exemplo, um dos momentos em que essa palavra de Jesus se cumpriu foi quando Estevão, a fiel testemunha do Senhor, foi levado por seus algozes perante as autoridades. Ele discursou, ele falou com todo o poder da parte do Senhor, mas aquele povo mau rangia os dentes e ficaram contra Estevão e apedrejaram Estevão. Mas uma coisa se cumpriu ali, eles não conseguiram resistir, odiaram Estevão porque a sua palavra era boa demais, porque o que jorrava dele era bom demais, porque o seu rosto brilhava muito, porque o seu coração era puro, porque todo o seu interior estava cheio de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas isso não anulou a morte. Jesus está dizendo que quando fossem levados diante de autoridades, não eram para se preocupar com a defesa. O Espírito Santo haveria de dar palavras, iluminar e fazer expandir o entendimento, dar revelação, trazer ciência, trazer sabedoria. E eles abririam a boca, mais simples que fossem, eles abririam a boca e os algozes não resistiriam às palavras. Todavia, ele não diz, vocês vão ser livres da morte. Em outras palavras, um cristão precisa ser ou estar preparado para morrer. Um cristão que não está preparado para morrer é um cristão que também não está preparado para viver. O cristão só está preparado para viver quando ele encontra maturidade suficiente para não temer quem pode matar o corpo. Quando ele encontra luz consciente o bastante para ele ter entendimento de que se sua consciência está purificada no sangue de Jesus, então ele tem paz com Deus e está pronto para ir a qualquer momento. Amém? Para concluirmos,
Nesse momento, Jesus conta uma parábola. Lucas 12, 13 a 21. Ele diz assim: alguém... Perdão, ele antes da parábola, o texto ali vai dizer que alguém do meio da multidão fez uma pergunta para ele. Ele disse: mestre, pergunta não, fez um pedido. Mestre, manda que meu irmão divida a herança comigo. Jesus disse: homem, quem me constituiu juiz entre você? Eu gosto muito desse texto, porque no nosso aprendizado, quando ainda jovem pastor, nós aprendemos que parece que o pastor tem que se meter em tudo. Irmão Napoleão que me ajude nessa noite. Não foi assim que a gente aprendeu? Parece que na igreja o pastor tem que se meter em tudo. Resolver o caso do casal, resolver o problema do irmão que não pagou as contas, resolver... Parece que nós aprendemos que o pastor tem que se envolver no todo da congregação. Mas Jesus não ensina isso. Jesus não ensina isso. Jesus diz que isso é uma intromissão de quem não sabe o seu devido lugar. Olha só, quando eu aprendi isso aqui, eu levei um susto, me arrependi das várias coisas que eu andei fazendo, sem ser chamado e com a habilidade do aconselhamento. Eu acho que nós todos, pastores, né, pastor Napoleão, vamos chegar no céu com um pouco de arrependimento de um monte de coisa, né? Porque quanta coisa que a gente fez errado. Na tentativa de acertar, né, quanto que a gente errou. Querendo fazer o bem. Por exemplo, uma vez eu aconselhei um casal que eles não deviam casar, não. Entende? Aconselhei. Porque a mãe do rapaz me pediu que ajudasse o filho. E aí o pior é que os dois eram meus amigos. E naquela visão antiga, naquela visão radical, naquela visão da igreja que eu aprendi, os dois não deveriam casar. Depois de aconselhá-los, tal, eles sempre me amaram, até hoje, os dois me amam. Os dois eram meus amigos. E aconselhei que eles não deveriam casar, por isso, por aquilo, por aquele outro. Resultado, eles não ouviram nada que eu disse e casaram. Graças a Deus que eles não me ouviram. Entendeu? Casaram, se dão bem, são felizes e são meus amigos. Nós já sentamos três assim, conversando, tomando café junto. Eu disse que nhaca que eu fiz naquele dia, né? Como eu era imaturo, quanta coisa para aprender. Olha só. Mas está aqui, ó. Sujeitou Jesus. Diz para o meu irmão repartir a herança comigo. Jesus, rapaz, acha que eu vou me meter em questão alheia? Se quem é que me constituiu juiz? Esse negócio de partilha de bens é para juiz, não é para mim, não. Não é para pastor, não. Partilha de bens é lá no juiz, vai lá. Entende? Ah, irmão, mas Jesus, o apóstolo disse para não levar ninguém em juízo. Não é para levar ninguém em juízo quando os dois se acertam. Os dois se acertando não leva, mas não tem jeito entre os dois, leva para lá. Entendeu? Eu já vi pastor apanhar e já vi pastor bater. Se meteu numa questão que chegou lá, avançaram nele. Ele, para não apanhar, tocou lá a mão. Também era bom de briga. Entende? Deu uma direita remida no carão do sujeito que ele pacotou. Direita remida, pegou, pá! Só. Ainda, parece que eu estou vendo ainda. Ele olhou e disse: tu pensa que eu sou capaz de diabo? Mas ficou feio. Entendeu? Ficou feio. Se o pastor entende o seu lugar como Jesus, ele não ia lá brigar. Entendeu? Não, ele não ia brigar. Ele nem ia estar lá. O que eu tenho que me meter? Irmão Adilson, eu queria que o irmão viesse aqui em casa. Qual é o problema, irmão? Não, é que o meu marido me bateu e eu preciso que o irmão venha aqui. Eu não vou não, irmão. Vai na delegacia da mulher. Vai lá, bota esse safado lá, esse covarde aí, para ele responder lá para a delegada. Vai ter uma delegada que vai atender ele. É engraçado como um homem bravo fica mansinho na frente daquela delegada. O cara é todo valentão, a delegada. Cala a boca. Ele fica quietinho.
Sai de lá pianinho, bonitinho, você entende? Isso não é para o pastor, não. O pastor é para resolver conselhos bons, coisas boas, entendeu? Tá dois irmãos lá, um com uma espingarda de um lado, outro com uma 12 do outro lado, um querendo matar o outro. Não, ele pegou um pedacinho de terra meu, pastor, o senhor precisa vir aqui. Aí eles botam o pastor bem naquele pedacinho de terra onde os tiros vão passar, entende? Eu digo, eu não vou. Resolve vocês aí, nego. Isso aí não é para mim. Quando quiser um conselho meu, me chame. Me chame lá em particular. Irmão, eu preciso de um conselho do irmão. Entendeu? Eu vou lá dar um conselho. Nunca rejeitei um convite para o aconselhamento. Entendeu? Não preciso que o irmão ore por mim. Vou aí orar, não tem problema não. Irmão Adilson, me dá uma explicação sobre isso aqui. Eu já ensinei matemática, já ensinei tabela de controle financeiro, já fiz conta para irmão, entende? Já ajudei ele a pagar todas as dívidas dele com o próprio dinheiro dele, eu planilhando as coisinhas para ele não ter mais dívida. Entende? Já ensinei irmão a jogar cartão de crédito fora, entende? Para ele poder não ter mais dívida. Tudo isso aí já ensinei, na paz. Agora olha do cara, Jesus diz para o meu irmão aí, os dois já estavam brigando, né? Diz para o meu irmão, senhor, manda aí. Jesus, quem me fez juiz entre vocês? Quem é que me constituiu autoridade judicial para definir qual de vocês dois vai ficar com a parte tal da herança? Jesus era ladino, irmão. Quando eu falo ele era ladino, estou falando da sua humanidade. Ele sabia como agir, ele sabia como fazer. Jesus não botava a mão em cambuca assim, não. Entendeu? E continuou, vigiem com a cobiça. Logo após esse sujeito dizer para Jesus, mandar repartir, ele disse, olha, meus discípulos, escutaram o cara aqui? Estão brigando por causa de herança. Eu vou dar um ensino para vocês, meus discípulos. Olha vocês aqui hoje à noite, ó. Não brigue por causa de herança. Vigiem a cobiça. Tá? Pois a vida do ser humano é muito mais do que os bens que ele possui. O importante para vocês é viver, o importante não é um pedaço de terra, o importante não é um trocadinho que vai vir lá da herança tal. O importante é vocês viverem em paz, é vocês estarem em paz. Pare com essa palhaçada de falar irmão contra irmão, família, fica toda dividida por causa de uma pitada de dinheiro, por causa de um pouquinho de dinheiro que daqui a pouco se acaba. Entendeu? Jesus disse, ó, vigiem a cobiça, a briga de vocês, ela é originária da cobiça, um quer mais do que o outro, um acha que ganhou menos do que o outro pensa que tinha que ter uma porção maior, e o outro está com inveja do que tem mais. Jesus diz, a vida do ser humano não está segura por seus bens. Bens não segura você, e a felicidade sua não é o resultado daquilo que você conquista, porque você pega uma mala de dinheiro hoje e amanhã você pode estar muito triste. Agora viva em paz com seus irmãos, ame uns aos outros, queiram bem uns dos outros, faça lá uma carne assada, um pirão com linguiça e convide a sua família para ir comer junto. Se reúnam em casa, pare com as picuinhas, elimine as coisas, as discussões tolas, pare de falar mal um do outro. Mas isso aqui não é para parar mesmo. Porque eu tenho pregado isso há 14 anos aqui nessa casa e ainda, às vezes, eu encontro irmãos que já me ouviram trocentas vezes fazendo a mesma coisa. E o que dizer das igrejas por aí afora, que tem outros pastores muito legais, que doutrinam a igreja, que ensinam a coisa certa para a igreja, mas os crentes parecem ter os ouvidos tapados. Eu estou falando assim porque tem gente me ouvindo pelo Facebook nessa hora. Você, o pastor, também te ensina certo aí, entendeu? Não vem dizer para mim que ele nunca ensinou você a viver em paz com seus irmãos, porque ele deve ter ensinado sim. Entendeu? Quantos crentes que estão 50 anos na igreja, irmão? 50 anos. Eles estufam o peito. 50 anos eu sirvo ao Senhor. E vivendo todo errado.
Não é servir o Senhor. Servir o Senhor é obedecer o Senhor. Se o Senhor diz que é para nós nos amarmos, devemos nos amar. Se o Senhor diz que é para a gente perdoar, devemos perdoar. Se o Senhor diz para não julgar, não julgue. Se o Senhor diz para não cobiçar, não cobice. O Senhor cuidará de ti. Olha o texto antecedente, a providência. Até os teus cabelos estão contados. Se na tua mão chegou uma porçãozinha menor, dá glória a Deus. Quem sabe a tua vai durar mais. Sempre que eu falo assim, lembro da irmã Cecília, lá no Candói. A irmã Cecília tinha uma porçãozinha pequenininha, uma aposentadoria de um salário mínimo. Mas que mulher feliz. Como eu gostava de visitá-la. A casinha tão pequenininha, tudo pobrezinho, assim, mas tudo enfeitadinho. Os tapetes eram papelão. E ela tinha uma glória estampada em sua face. Nunca vi ela murmurar. Nunca ouvi ela falar mal de alguém. E eu a visitava constantemente. Que coisa maravilhosa. Que lição de vida. Por causa disso, da cobiça, da exigência do repartir herança, Jesus então conta uma história, uma parábola. E ele diz: um homem teve uma grande colheita. E esse homem passou a refletir, pensava consigo: que farei? Não tenho onde guardar a minha colheita? Colhi demais. Estou muito abençoado. Onde é que eu vou botar? E refletindo pensou: já sei, vou demolir os meus celeiros. Vou derrubar aí os celeiros que eu tenho. E vou construir celeiros novos, maiores. E lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. Enquanto ele pensava isso, ele acrescentou aos seus pensamentos um argumento idiota, insano, louco, um argumento maluco. Ele pensou também: depois de eu fazer isso, eu direi, falarei, conversarei com a minha alma, e direi para a minha alma: minha alma, você tem uma grande quantidade de bens. Jesus está relacionando essa parábola com o pedido da herança do indivíduo lá em cima. E com o conselho de não cobiçar. Você está conseguindo juntar as coisas? E tudo isso está interligado com o contexto da providência divina. Deus sabe cuidar dos seus. Porque às vezes a gente prega isso isoladamente e o entendimento foge do todo. Então veja, o Pai cuida de vocês, pois vocês valem mais do que pardais. O Pai contou, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Deus valoriza vocês. Aí depois vem o sujeito e pede para a divisão da herança. E ele diz: não cobiçais. E agora ele está contando uma história de um sujeito que dentro dele tem um bate-papo consigo mesmo. E dentro do seu bate-papo ele estimula a sua alma por uma consciência sem luz. E ele diz para a sua alma: minha alma, você tem uma grande quantidade de bens em reserva para muitos anos. Alma, repouse, coma, beba, regale-se. Nesse momento, ele ouve uma voz. E a voz é a voz de Deus, que ecoa lá na sua consciência. E a voz diz: insensato, insensato, falto de entendimento, incapaz de raciocinar, cego para a verdade, insensato. Nessa mesma noite vão pedir a tua alma. Teu tempo está contado.
Tu nem te tocou que estás no fim. E as coisas que você acumulou, para quem será? Ficar se brigando com teu irmão? Tu fica murmurando do teu irmão? Tu fica falando mal da tua família? Tu fica protestando contra os teus amigos e irmãos? Por causa de uma pitadinha, tu não sabe quantos dias tu tem. Tudo que tu tem daqui a pouco vais deixar. Quantos dias te falta, tu sabe? Esse indivíduo não sabia que naquela noite, o fio de prata seria cortado, o espírito voltaria para Deus que o deu, e o corpo tombaria ao pó, e a alma que ele achou que podia alimentar com trigo, com cevada, com milho, com boi, com carros, com dinheiro, com mansões. Que ilusão! A alma não se alimenta disso. Mas ele conversa com a alma e diz: olha, tu tem para bastante tempo, tu estás rica. Minha alma, tu estás enriquecida. Jesus termina dizendo: assim acontece para aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu quero encerrar aqui, deixando para vocês essa palavra para reflexão, mas torcendo para que cada um aqui tire as lições necessárias para a sua vida. Se corrija, mude a sua maneira de ver a vida. Se você, em análise interior, faça a sua própria análise, seja o seu próprio psicólogo. Em alguns casos, seja o seu próprio psiquiatra. Acabe com a loucura que há em ti. Anule os distúrbios mentais. Tira aí de dentro o que não presta, joga fora as coisas ruins. E vai para a luz de Deus. Abraça a proposta do Senhor. Algumas vezes na vida, menos é mais. Em algum momento da vida, menos é mais. Menos ódio é mais alegria. É mais saúde. Menos rancor é mais vida. Menos ira é mais paz. Menos é mais. Ah, irmãos, mas quando se trata de dinheiro, menos cobiça é mais tranquilidade. É mais satisfação. Você entende? Então, reflita sobre tudo que te falei, porque o que te falei é o ensino de Jesus para nós. Para nós. Isso é o que eu quero para mim. Essas coisas me são doces ao paladar. São ouro para mim. Essa é a minha riqueza. A palavra de Deus. Eu espero que faças dela riqueza para ti também. Glória a Deus. Eu espero que elas te ilumine interiormente ao ponto de você não enxergar o outro, não, mas enxergar a ti mesmo. Que cada um de nós se enxergue. Como não sabemos se é nessa noite, cada um de nós se conserte hoje, aqui e agora. Cada um de nós, fazendo o exame de si mesmo, encontre os seus defeitos, encontre as suas necessidades, encontre a sua real espiritualidade, encontre em si mesmo toda a verdade a respeito de ti. E não tenha medo, não tenha medo.
Apresente para Deus a tua verdade, a tua realidade. Ah, Senhor, se algum de nós nessa noite tiver que orar como publicano, sem levantar a cabeça, com vergonha. Eu já encontrei irmão que disse assim: irmão Adilson, eu tenho vergonha de orar. Porque eu já pedi tantas vezes para Deus. Você não precisa ter vergonha não, papai nos ama. Papai é bom, papai é maravilhoso. Chega dele com ousadia. Chega ao trono da graça. Ele está entronizado em graça. Ele vai nos favorecer, ele vai nos ajudar. Tudo que ele pede de nós é sinceridade, é verdade. Então chegue-se a ele dizendo: papai do céu, olha, eu estou um pouquinho pior do que aquele publicano. Eu me prostro diante de ti no espírito. Me conserta, me ajuda. Traz remédio para minha alma. Me ajuda a vencer a mim mesmo. E então cada um de nós vai sair daqui vitorioso, perdoado, abençoado, fortalecido pelo Todo-Poderoso. Amém, queridos? Queiram estar em pé. Vamos orar nesse momento. Glória a Deus. Você que está em casa nos ouvindo e que também precisa de ajuda, precisa do socorro do Senhor, conte com Ele. Ele está perto de você também. O nosso Deus está em todo lugar. Ele é Deus maravilhoso, Deus bondoso, poderoso, vai te socorrer aí também. O Marcos Antônio está com dores na coluna, na lombar, e pede oração, certo? A Márcia Cristina, que está num tratamento de leucemia, isso é um pedido que vem lá pelo Facebook. Nós vamos orar pela Márcia. O Senhor é poderoso para sarar a Márcia. Para Deus não há impossível. A Letícia de Souza está com câncer. Isso aqui é um câncer raro, sem tratamento. O médico não sabe como tratá-la, mas o Senhor sabe. Nós vamos orar pela sogra da Aline Russi. Ela está hospitalizada com problemas no coração. Vamos orar também, né? Ela está assistindo lá. Oração pela irmã Organdina, a nossa anciã. Irmã Organdina, que fica aqui. Sempre que eu olho para ali, ela não está, sinto falta dela. É a nossa mais jovem amiga de Jesus e a mais idosa de todos os amigos de Jesus. Né? Ela caiu. Deslocou. Vamos orar por ela, né? Depois eu vou fazer uma visitinha para ela. Ela fica toda contente quando a gente vai lá. 95 anos. Sim, sim. Vamos orar pelo Sérgio também, pedir que o Senhor ilumine o Sérgio, que o encaminhe, né? O Espírito Santo trabalhe lá naquele coração. A Vanessa e o Ismael, vamos orar também. Vamos falar com Deus, então? Olha, antes dá uma olhadinha aí no lado seu aí, vê se você conhece a pessoa, sabe o nome aí? Você sabe o nome? Se não sabe, pergunte. Isso. E depois vamos orar uns pelos outros também. Pronto, já se conheceram? Já sabe o nome? Fala o nome da pessoa na oração, tá bom? Peça a Deus por essa pessoinha que está perto de você. Pai do céu, eu te dou graças por esse encontro, por essa oportunidade maravilhosa que nos destes. Te agradeço pela tua palavra, que é sempre iluminadora. Tua palavra vem sempre nos preparando, Senhor, para uma vida abençoada, porque sempre os teus conselhos de amor são conselhos para melhorar o nosso ser, para melhorar no nosso viver.
Tu visas com a tua palavra nos dar a vida abundante que teu filho Jesus prometeu para aqueles que confiam nele, Senhor. Querido Deus, eu oro agora a Ti, agradecido, louvando a Ti por todos os Teus conselhos. E também te peço agora, Senhor, a favor de todos estes que aqui mencionamos, cada um com a sua necessidade, o Sérgio, filho do pastor Napoleão, a filha e o filho da nossa irmã que apresentou aqui diante de Ti essa carência, meu Deus, essa necessidade. São pessoas que precisam ser iluminadas, pessoas que precisam ser alcançadas com o Teu amor, meu Deus, mas que em alguns momentos resistem. Todavia nós te pedimos, não desista o Teu Espírito Santo, Senhor, de trabalhar, de convencer, de falar, de insistir. Ah, meu Deus, mais paciência, nós te pedimos mais longanimidade, mais da tua misericórdia para com estes que precisam de um toque teu, meu Pai. Querido Senhor, oro pela sogra da irmã Aline, que está ali hospitalizada, precisa de saúde, precisa da tua ajuda. Usa, Senhor, os profissionais que estão trabalhando na área da saúde para ajudar também a tua serva, meu Pai. Oro pela Letícia de Souza, Senhor, com este câncer que é raro e que o médico não sabe como tratar, ou os médicos que estão cuidando dela ainda não sabem qual o método deve usar, meu Pai. Deus, ilumina a cada um deles, faz com que a tua filha alcance graça e misericórdia, que a tua mão de poder atue, Senhor, também sobre a tua filha, a Márcia Cristina, que está com leucemia, ó Deus, precisa de ti, precisa do teu socorro. Nós a apresentamos diante de ti nessa noite. Eu sei que tu podes fazer maravilhas e mudar todo o quadro clínico destas pessoas, Senhor. Tu és Deus, para ti não há impossível. Oro pelo Marcos Antônio, Senhor, com dores na coluna. Ajuda o teu filho, traz saúde ao corpo físico do teu filho. Também oro pela irmã Organdina, Senhor, para que ela tenha restabelecimento rápido, meu Senhor, que o seu organismo reaja, para que a tua filha também possa logo, logo estar conosco, pois nós a amamos e queremos muito, Senhor, que a tua mão de poder a abençoe grandemente. Ajuda e abençoa também os meus irmãos e irmãs que nos ouviram nessa noite, quer seja aqui nesta casa, assim também como aqueles que através das redes sociais estão lá, Senhor, atentos à palavra. Oro até mesmo por aqueles que ainda vão assistir este vídeo, meu Pai, que a tua boa mão os alcance, que sejam abençoados, que sejam auxiliados por ti, e que em todo o teu povo a tua luz nunca cesse de brilhar, e o teu nome seja grandemente glorificado na vida de todos nós. Graças a Deus.